Olá, Cozinha Fácil no ar e hoje a gente recebe novamente aqui a Flávia da Mota, ela que já ensinou outras receitas aqui no nosso programa. Hoje, o que você traz para nós? Oi Mirna, obrigada pelo convite novamente. Hoje nós estamos com o Biscoito Brasil. Ele é preparado com castanhas do Brasil, castanha de caju e a castanha do Pará. Foi um sucesso no meu catálogo de Natal esse biscoito, então trouxe para vocês. Olha, catálogo de Natal, mas que pode ser aí comido o ano todo. O ano inteiro. Foi um biscoito mais versátil, mas ele serve de lembrancinha para tomar com café, com chá. É uma delícia, assim, e ele é viciante. Você come um e não para. Olha, já tô pensando nele com um cafezinho. E você aí de casa, já tá com um papel, com caneta na mão, um lápis, ou então anota aí no seu celular? Olha, os ingredientes a gente vai falar agora. Ingredientes anotados e agora, Flávia, por onde a gente começa? Então nós vamos, na verdade, misturar todos os ingredientes. A gente começa pela manteiga. Então colocamos a Temperatura ambiente. Temperatura ambiente, manteiga sem sal também. Colocamos o ovo. Você já bateu o ovo, inclusive, dei uma né? misturadinha nele no garfinho ali. Tá, Ou ok. também pode ser. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com as pontinhas dos dedos. E aí só para ajudar mais a misturar. Açúcar, a farinha, a castanha. Antes, gente, eu quero até, olha o detalhe. A gente mostrou os ingredientes, né, as quantidades separadas, mas aqui o que você já fez nesse processo, Flávia? Eu misturei a castanha de caju com a castanha do Pará no processador, no mini processador, e vai pulsando até triturar o máximo que você conseguiu. Tem que ser no pulsar. Isso, no pulsar ou na velocidade. Tá. No pulsar é melhor que ele não solta tanta gordurinha das castanhas. Tá. Mas aí... As pessoas podem também, por exemplo, comprar essas castanhas, já existe já misturadas no mercado? Na verdade, vende já elas trituradas em formato de farinha. Sim. Nessas casas cerealistas, já vendem no formato de farinha de castanha do Pará ou castanha de caju. Mas essa receita é versátil também. A gente aqui tá na temática Brasil, né? Mas a gente pode usar farinha de amêndoa, macadâmia, outras castanhas aí. No caso da farinha de trigo, ela pode ser substituída por uma outra farinha? Acredito que não. Ela precisa de uma estrutura maior nos biscoitos. Tá. E também para triturar, a gente falou de usar um microprocessador ou um processador. Liquidificador funciona? Não, não vai funcionar. Ele não vai ter... Ele tem uma altura maior, aí fica as castanhas caindo embaixo e não volta, não rola, não tem uma dinâmica para conseguir processar tudo. E aí acaba ficando em pedaços que às vezes vai dificultar a gente na hora de cortar o biscoito. Tá certo, então. Tá bom? Tá bom. Então aqui vai agora a castanha. E aqui agora tá tudo... Ah, e faltou o quê? Nosso extrato de baunilha, que a gente coloca algumas gotinhas. Vou indicar aqui, sei lá, umas 5 gotinhas. Por que extrato de baunilha e não essência de baunilha? Assim, eu indico que o extrato, ele é um item, vamos supor, é a baunilha num formato mais natural como se fosse o extrato. O extrato vem do natural da fava da baunilha. A essência já é algo montado, é uma elaboração de sabores para simular uma baunilha. E é fácil encontrar esse extrato? O extrato a gente encontra nas lojas de confeitaria também, essa opção de extrato. Você pode ver que ele é até um pouquinho mais escurinho assim, e aí ele vem escrito como extrato. Fica próximo da essência de baunilha, mas tem a extrato essência. Mas se não encontrar,
quer usar a essência, também pode. Aí você diminui um pouquinho na quantidade, coloca 2 gotinhas, porque a essência é um sabor mais forte do que o próprio extrato, porque ele é uma concentração maior de uma simulação de sabor. Por mais que o extrato, a gente que às vezes compra a essência em casa, ele é mais escuro que a essência, geralmente, né? Isso. O extrato. Gente, antes até dessa receita, estava conversando com a Flávia e eu entendo pouca coisa dessas receitas de confeitaria. A baunilha vem de onde, para quem não sabe? A baunilha vem de uma flor e aí ela tem uma fava. E aí dentro dessa fava é cheio de bolinhas, de micro esferinhas que são repletas de sabores. E aí da fava você pode fazer várias extrações, né? Você pode usar essas micro bolinhas que tem dentro da fava para fazer creme de confeiteiro, sorvetes, tudo mais. Então todas aquelas receitas que você vê que falam que é de baunilha, que tem umas pontinhos pretinhos, é porque é feito da fava de baunilha. Dá pra fazer em casa, então? Não, dessa fava? Não, essa fava você compra ela num potinho e aí você abre ela e extrai as bolinhas para fazer os cremes de confeiteiro, todos os outros preparos com baunilha. Sim. Da fava de baunilha, da capinha que vem ela é tipo uma casquinha, né, que tá guardando essas microesferas, e aí você pode colocar essa fava dentro de álcools de cereais, que aí você faz seu próprio extrato. Você pode ferver essa fava dentro de um leite, que também vai ficar um leite baunilhado, pra você tomar um leite quente. Ou você pode fazer seu próprio extrato, e assim, pra você usar tudo, porque é um ingrediente muito caro, e a gente encontra normalmente em alguns empórios aí para poder produzir. A maioria são importados. Olha, gente, sempre aprendendo então, né, Flávia? Isso. Mostra pra gente então o próximo passo. Então, e agora a gente vai misturar todos os ingredientes, com as pontinhas dos dedos, né? Deixa eu aproveitar aqui para juntar todos os recipientes que a gente já usou. Tô te ajudando aqui. Pronto. E aí agora a gente vai com a pontinha dos dedos até formar uma massa homogênea dos biscoitinhos. Ela, inicialmente, a pessoa acha que vai ficar um pouco seca, não coloca nada. Não coloca nada. Continua aí na pontinha dos dedos. A gente não vai fazer aquele modelo de massa de pão. Esse biscoito a gente amassa com as pontinhas dos dedos para não desenvolver o glúten da farinha, né? E ficar uma coisa elástica. Ah, então não tem que colocar força. Não, nada. é uma coisa delicada. Ó, tô vendo, ó, só vou Você falou que pensou nessa receita mais pro fim do ano. Como que foi a aceitação dela? Na verdade, assim, essa é uma receita que eu tenho já há muito tempo na família. Foi uma amiga da minha mãe que deu, aí depois eu fiz uma, né, era com esse sabor, né, de castanha do caju e do Pará. E aí, quando foi esse ano, eu pensei, por que não colocar alguns biscoitinhos? O pessoal gosta de biscoitinho, sempre tem gingerbread, né, que é uma tradição de um biscoitinho de gengibre. Sim. E aí eu falei, vamos trazer para o sabor do nosso país. Então, que tal com castanha de caju? E aí foi que eu desenvolvi a receita para trazer pro Natal. E foi super gostoso, foi muito elogiado os biscoitinhos, teve uma saída boa. Essa receita rende, em média, quantos biscoitos? Em média, uns 50, e tudo vai depender também do formato. Temos o cortador, e pode ser qualquer cortador, né? Tudo vai depender do tamanho que você vai cortar o biscoito. Tá. A pessoa não tem o cortador. Ela pode, por exemplo, cortar na faca, alguma coisa nesse sentido ou não? Pode abrir a massa inteira e cortar em quadradinhos, cortar com a boquinha. Depois pegar o garfinho, fazer pode também. Um enfeitinho. Tá, esse cortador é fácil de encontrar? Também, nas lojas de confeitaria pode ser esse formato redondo, quadrado, tem formatos, também vai fazer alguma festa temática, quero ter biscoitos, tem uma infinidade de formatos de bichinho, cachorro, para criança, para adulto, vários biscoitos. Você falou no começo sobre presentear, pode também colocar numa caixinha? Pode, numa caixinha, num vidrinho, passar um laço, fica super bonito. Ó, aqui a gente já chegou no ponto da nossa massa, ela fica um pouquinho molinha agora no começo, ó. É bom deixar ela descansar. Assim, você pode abrir ela normal, que nem hoje tá calor, é uma temperatura, tá calor, então
ela tá mais molinha. Vai depender muito também da região que você tá. Então vamos lá. Estando calor, o que deve ser feito? Aí a gente pode esperar ela um pouquinho descansar, uns 20 minutos. Ou deixar só um pouquinho na geladeira também. Se deixar na geladeira, ela fica bem endurecida. E no frio? No frio, aí a temperatura ambiente já dá conta de mexer. Já dá pra abrir na hora. Já dá pra abrir na hora. Agora também a gente consegue, vou tentar mostrar pra vocês abrindo agora na hora. Mas é uma massa ainda que vai abrir, tá bom? Esse é o ponto. Olha, a Flávia deixou descansando então esses 20 minutos e agora ela vai trabalhar com essa massa. Isso. Aqui a dica para trabalhar com ela, para abrir, ser mais fácil, prático, né? Pra você não ficar jogando, se você quiser, não tenho essas opções que eu vou dar, pode jogar um pouquinho de farinha na bancada e ir cortando normal, como se fosse uma massa. Nhoque, por exemplo. Então a gente pode colocar um pouquinho de farinha. Mas para ser uma forma limpa, fácil, ou plástico filme, ou esses saquinhos de alimentos, que são esses rolinhos aqui. E aí a gente pode trabalhar. Aí como que eu trabalho? Eu uso dois. Eu abro o saquinho, né? Uso esse saquinho aberto aqui. Vou até abrir um para vocês verem. Então eu corto o fundinho dele, dou uma dobradinha nele. Corto o fundo e corto uma das laterais do saquinho. Tem um tamanho específico? Ou... Não, assim, quando, por exemplo, não precisa ser tão grande o saquinho. É um tamanho só pra gente abrir ir abrindo a massa em pedaços. Tá. Né? Que agora é um trabalho também de abrir a massa, recorta e coloca na forma normal. Ó, então, lá na forma você já deixou a folha de papel manteiga isso. cortada. Agora eu tenho uma forma tradicional que vocês tiverem em casa, com um pedaço de folha de papel manteiga. Se a pessoa colocar direto na forma, o que acontece? Ele pode não, assim, vai dar um trabalhinho pra desgrudar da forma. Geralmente gruda. Então vai dar um trabalhinho maior, mas se quiser pincelar mais uma manteiguinha na forma, o ideal, assim, de ser prático, né, de forma, tudo, é o papel manteiga. Eu até indico, né, parece que é em casa. Parece que é uma coisa de confeiteiro, papel manteiga, mas serve pra tudo, pra bolo. Se você vai fazer uma ideia e uma dica, talvez, para quem vai fazer um bolo, sempre coloque no fundo da forma. Corta o fundo da forma certinho e coloca no fundo da forma. Assim, não precisa colocar lateral, não precisa colocar nada. O bolo fica perfeito e fica no fundo da forma. Então, qualquer preparação, papel manteiga. Todo mundo pensa sempre em papel alumínio, mais um item para ter em casa. Né? Esse é ótimo. E aí, aqui então, eu posiciono a massa, né, entre um plástico e outro. E vou abrindo com um rolo ou o que você tiver em casa que dê aí o... A pessoa não tem um rolo, ela pode abrir com uma garrafa, por exemplo? Pode também. E aí agora a gente vai até chegar numa espessura que eu diria que tem... Eu vou mostrar pra vocês, mas acredito que tenha 1 milímetro, né, 2. Vou mostrar pra vocês terem uma noção. A gente vai abrir. Então você vai puxando pelas laterais. A gente sempre... Massa, a gente começa do meio pro lado, do meio pro lado. Tá. Sempre. Que aí ela fica mais... E já dá até pra ver os pedacinhos das castanhas, Isso. né? Vou abrir mais um pouquinho aqui pra gente poder otimizar a maior área pra usar a massa. Porque aí agora a gente vai recortar tudo e as bordinhas a gente reutiliza de novo. Então aqui a gente vem, ó, com o cortador, um por um. Muito mais fácil com o cortador. Com o cortador é muito mais fácil. Mas se quiser vir com uma faquinha aqui cortando os quadradinhos, passar num garfinho, tudo fica, né? Ó, e agora esse é o formatinho. Se fica com alguma rebarbinha, a gente bate só um dedinho assim, ó, que ele já faz e vai colocando direto lá na forma. Vai colocando direto na forma, dá uma distancinha que eles dão, a manteiga dá uma infladinha, né, no biscoito, uma derretidinha nele, cria um vaporzinho ali, e aí a gente recorta um por um. Essas rebarbas, depois você de novo passa ela pelo rolo. De novo, junto tudo, terminou, junto tudo e passo
de novo o rolo e aí vou até a massa acabar, até o final. Também, fiz um pouco, posso guardar essa massa na geladeira por uns 2, 3 dias. E aí depois, você volta ela um pouquinho para temperatura ambiente, que ela vai estar durinha por causa da manteiga na geladeira. E aí você abre mais bolachinhas. E congelar essa massa, pode? Congelar nunca testei. Eu não sou muito fã das coisas congeladas. Sim. Mas acho que talvez ela fique mais mole, porque traz água do congelador. Aqui eu vou dar vou dar um exemplo. Sobrou massa aqui ainda, mas aí a gente já mistura de novo e faz o mesmo processo. Faz o mesmo processo, ó, tá vendo? E aí aqui com o saquinho, ó, a gente já vai juntando, não suja a nossa bancada. Quando terminar, tá tudo limpinho. Tá, e você de casa então vai ver novamente a Flávia repetindo o processo, que é passar o rolinho ou a garrafa que você tem aí para abrir novamente essa massa, tá bem? Isso. Vamos ver de novo, agora eu vou fazer rapidinho para vocês darem ver. E aí agora é só vai fazendo até acabar. Até acabar e tá vendo? E vai pro forno. E aí agora, vamos ver. Flávia, olha, ficou quanto tempo no forno? Olha, fica em torno de uns 15 minutos. E aí a gente esperou mais quanto tempo para esfriar? Uns 20 minutinhos ele já esfria, assim. O que acontece? Aí também, assim, é uma questão de gosto. Se você gosta mais douradinho, menos, aí você também pode ter uma noção de visual. Nessa questão, o que eu indico? Que seja mais pro dourado. Sim. Né? Porque as castanhas soltam melhor as gordurinhas e dá um tom de tostado, um tom diferente no paladar dos pontos do cozimento. Então, o que eu indico para os biscoitos de castanha é que sejam mais douradinhos para poder ficar mais gostoso. E a Flávia separou aqui, inclusive, a gente falou no início sobre a quantidade de açúcar, mas ela separou mais um pouquinho aqui, porque parece que tem um pulo do gato aí. Conta pra gente. Aquela da quantidade que tinha na receita, são 100 gramas de açúcar para receita, e aí 50 a gente deixou para passar os biscoitos no açúcar. Então, qual que é a forma mais gostosa, assim, né, de fazer mais fácil? A gente coloca uma quantidade grande de biscoitinhos aqui no bowl com açúcar e só dá uma chacoalhadinha assim, ó. E com eles... Se a pessoa quiser não passar no açúcar, pode também? Pode, só que assim, a receita já é de forma, vamos dizer assim, equilibrada para que tenha esse açúcar extra. Mas assim, se você é uma pessoa que não gosta de, um nível bem baixo de açúcar, pode ser que você goste dele sem passar no açúcar. E você fez aqui, gente, agora no final, olha que charme, me enganou um close aqui. Ela fez especialmente um biscoitinho com um cortezinho para você fazer esse charme na hora de servir o chá, o café. Como foi isso? Na verdade, assim, você dá uma analisada também um pouco do tamanho da sua xícara e pega uma faquinha e faz um cortezinho. Antes de assar. Antes de assar, você faz um cortezinho ali no biscoito, fazendo um retangulinho, um quadradinho, né? Só para poder caber, encaixar aí na sua xícara. Olha, deu o encaixe biscoitinho certinho. Mais ou menos super charmoso. Para você servir um chá, um café. E aí, para alguma cafeteria que, né, tem que trazer um mimo pro cliente, ali fica gostoso. Por exemplo, você colocou aqui nessa embalagem. Quanto tempo ela fica boa ainda para ser consumida numa embalagem, num potinho? Olha, em potes vedados, dura até 30 dias. Tem uma longa duração. Agora, em potes, por exemplo, estilo esse que você vai dar, né, quer dar um presente ou quer deixar na mesa exposto, que ele não veda, né? Ele tem uma pressãozinha, mas não é uma pressão total. Sim. Aí eu indico a consumir até uma semana com ele. Naquelas latas de bolacha que às vezes a gente aproveita, fica quanto tempo lá? Um mês. Um mês.
que nem aquela latinha que sobrou do Natal. Isso! Aquela lata que sobrou do Natal é ótimo, porque ele aguenta vedado. Coloca eles dentro de um saquinho e veda na lata que vai durar um mês seus biscoitos aí pra servir na sua visita que chega em casa. É isso mesmo, gente. Agora, a melhor hora, né? A melhor hora, e eu vou confessar, eu vou comer uma bolachinha só, porque eu tenho uma questão da diabetes, então eu tô evitando o açúcar, né? Mas eu acho que uma bolachinha só, a apresentadora não vai cometer um grande pecado. Ou se você quiser provar sem a do açúcar também, é o que eu pode falei. ser também uma boa ideia. Da questão do equilíbrio do açúcar, que aí a gente já coloca menos na receita para poder fazer essa texturinha extra aí na bebida. Tá certo. Então, olha, vou colocar aqui do lado e já vou então pegar uma bolachinha aqui. Eu vou experimentar as duas então, né, gente? Vamos lá. Primeiro, a com açúcar. Super macia. A gente sente bem as castanhas no fundo, né? Não é um doce que você fala, nossa, é muito forte. Então, essa é a com açúcar. Eu vou deixar ela só aqui no cantinho e vou experimentar sem passar no açúcar. Também muito bom, com certeza. Ela tem toda, mas o açúcar faz muita diferença mesmo, viu? Assim, aí se a pessoa também, não, vamos supor, não quero ter o trabalho de passar no açúcar, embora seja um processo fácil. Aí a gente pode adicionar um pouquinho extra de açúcar na receita, mas assim, aí acaba não equilibrando para a questão do, não quero comer tanto açúcar, né? Acaba tirando esse grau. O interessante é realmente, né, se for manter a receita, que seja passado aqui no açúcar e fica, né, equilibrado. Uma questão, até por conta do que eu tô falando, dessa restrição, no meu caso, ao açúcar, e muita gente tem falado em substituições com adoçantes. É possível fazer essa substituição, por exemplo, usando esses adoçantes xilitol e outros? Já fez algum teste desse? Então, eu não fiz nenhum teste. Tem um dos adoçantes que são adoçantes culinários no mercado, hoje em dia, que eu acho, se eu não me engano, na embalagem indica a proporção do que é açúcar e do que é, né, do açúcar por exemplo, 100 gramas de açúcar na receita equivale a X do adoçante culinário. No biscoito é um ponto que o açúcar não serve tanto de estrutura. Vamos supor, um bolo normalmente, o açúcar serve de estrutura. Então, o biscoito não precisa tanto de estrutura, então você consegue fazer alguma substituição. Né, nessa questão do adoçante. Mas assim, eu não sou especialista na área de doce sem açúcar, então não consigo... Sim, mas então, olha, tá aí uma sugestão para você que gosta de testar, pensa numa bolachinha deliciosa, pode testar, pode então replicar exatamente a receita que a Flávia trouxe para nós hoje no Cozinha Fácil, mas pode também fazer alguns testes aí, tem muita gente que é curiosa na cozinha, né? Olha, Flávia, uma delícia, parabéns pelo seu trabalho. Lembrando que as redes sociais e como você encontra a Flávia, tá aqui, ó, aparece no seu vídeo o Instagram dela, o WhatsApp, para as pessoas que queiram conhecer um pouco mais do seu trabalho. Obrigada. Obrigada, Mirna. Obrigada a todos. E lembrando também que você acompanha no youtube.com/TV Câmara Campinas, vai lá na playlist Cozinha Fácil e você encontra tantas receitas que nós mostramos aqui na TV Câmara Campinas e que você pode, com certeza, juntar a família, até para fazer essa bolachinha mesmo, também, né? E fazer aí na sua casa. Até um próximo Cozinha Fácil.